Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vocês estão felizes com o Senhor? Estão com expectativas nessa noite? Amém. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 14 ao 17. Podeis assentar? Pode sentar, fiquem à vontade. Todos encontraram? Amém, né? Fácil. Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 14 em diante diz assim: Faze-me uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. E agora, essa primeira parte do versículo 17. A parte A. Da minha parte. Da parte de quem? Da parte de quem? Da minha parte mandarei o dilúvio. Só até aí. Irmãos, eu tenho algum tempo já meditando sobre essa palavra, acerca disso, acerca daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo nas nossas vidas. E essa série Paternidade, ela falou desde o primeiro dia e tem falado conosco acerca de, acima de tudo, ser filho. De trazer e resgatar uma identidade de filho que talvez tenha se perdido. Nós sabemos que o projeto do diabo, de uma maneira geral, é sempre deformar uma formação genuína, a essência que nós temos. E isso aconteceu logo no início, e nós sabemos disso, a história fala isso e nós conhecemos. Só que Deus, ele tem projetos, e os projetos de Deus, eles são infalíveis. Os projetos de Deus são infalíveis para as nossas vidas. O projeto de Deus para a igreja dele é infalível e é imutável. Não tem como não acontecer. A verdade é essa. E aqui nós estamos nos deparando com um texto que de fato traz essa visão para a gente. Nós olhamos o contexto aqui é: Deus pediu a Noé que se construísse uma arca. Mas o que chama a atenção aqui é que no decorrer do versículo, do capítulo 6, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer que os homens se afastaram da presença, a ponto de as ideias e as inclinações nas suas entranhas, elas são sempre e somente para o mal. Só que o mal, ele reagir na vida das pessoas, quando as pessoas elas não têm nenhum tipo de contato com Deus, eu poderia te dizer até que é natural, porque as pessoas estão vivendo na ignorância. Mas o que me chama mais atenção aqui, e se você puder abrir a sua Bíblia e manter no capítulo 6, lê o que o versículo 2 diz: os filhos de Deus. Aqui não está falando de qualquer tipo de pessoa que estava nesse tempo. Esse tempo aqui, existiam pessoas que verdadeiramente conheciam a Deus. Quando voltamos um pouco para o capítulo 5, nós vemos a linhagem de Adão, e na linhagem de Adão o que chama a atenção é que não há o nome de Caim. O nome de Caim não é citado, apenas o nome de Sete. E quando você chega nos últimos versículos, você percebe o seguinte, que Deus está falando que Lameque, ele gerou Noé. A Bíblia vai falar, na verdade a Bíblia fala muito pouco de quem é Noé
até a construção. Isso aqui é interessante, pastora Tânia e pastora Néa, porque se a Bíblia diz em Mateus 6,36, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, que é bebida, comida, é o que se vestir. Em outras versões vai dizer que as demais coisas, nós estamos vendo hoje uma inversão de valores. Porque as pessoas primeiro querem fazer as tuas vidas para depois viver os propósitos de Deus. E todas as vezes que isso acontece nas nossas vidas, de fato nós estamos saindo de uma esfera de filhos de Deus para nos tornarmos filhos da terra. Observe que o texto fala aqui sobre filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si. Há 3 vertentes acerca desses filhos de Deus e filhos dos homens. Eu não vou me ater aqui porque isso pode dar uma confusão, mas a verdade, a mais plausível e aquilo que a gente precisa utilizar é que os filhos de Deus aqui representam toda a linhagem de Sete. A Sete justamente é aquele que vem para substituir Abel com o coração. E os filhos dos homens é a linhagem de Caim, é a linhagem que se perdeu mediante o propósito. Irmãos, não dá para construir uma arca e achar que essa arca ela vai ser construída de uma noite para o dia. Não vai ser dessa forma, pelo contrário. Assim como nós estamos aqui nessa noite, e essa noite aqui, eu estou vendo, assim como Noé, eu estou vendo Noé nesse lugar. Eu estou vendo pessoas que verdadeiramente estão buscando e de fato são a imagem e a semelhança de Deus. Só que esse projeto é um projeto que ele existe para todos nós. O projeto de Noé era uma construção de uma arca, mas se atenha que o projeto não é naval. Um projeto que Deus está querendo trazer aqui é um projeto de relacionamento que se tem. Fato é que, independente do que aconteça nas nossas vidas, a essência ela vai sempre ser atraída. Pegue um peixe e tire ele da água. Automaticamente ele vai se bater e ele vai perder a sua vida. Mas coloque um peixe próximo da água, a essência dele, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voltar para o lugar dele de origem. Deus está trazendo aqui para nós nesse tempo, é um tempo de construir. E esse tempo de construção nos vai demandar um tempo, vai demandar esforço, vai demandar recurso. Só que diante de tudo isso aqui, Deus ele não é irresponsável. Porque Deus ele não vai colocar nada que a gente venha fazer que nós não tenhamos capacidade ou que ele não tenha dado recursos suficientes. Há coisas interessantes sobre esse texto que eu preciso mencionar aqui para a gente se alinhar com as nossas vidas. Primeiro ponto é que Deus, quando ele acha a graça na vida de Noé e ele propõe essa arca, se você fosse construir um navio, qual é o primeiro lugar que você procuraria? Automaticamente sua imagem vai logo associar, precisa de água. Precisa de um lugar que eu não precise transportar esse barco, esse navio. Tem que ser um lugar que haja navegação. Só que, meus irmãos, esse lugar aqui é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é como se fosse Feira de Santana, Serrinha. Ou seja, não tem rio e não tem mar. Isso aqui já traz algo para nossas vidas. O projeto que Deus te deu, talvez foge da realidade, porque você está buscando recursos naturais para aquilo ali aconteça, só que ele não existe, porque a dependência, ela precisa ser única e exclusiva de Deus. Naquela Mesopotâmia, está Noé construindo uma arca. O projeto é construir a arca. Mas o projeto ele se inicia quando Noé derruba a primeira árvore. Tudo tem o primeiro passo para a nossa vida. Quando você levantou as tuas mãos e eu levantei a minha mão, nós de fato requeremos e nós mencionamos aos céus e a testemunhas que
Deus é o nosso único e suficiente Salvador. A partir daquele momento, ainda que a sua transformação ela não seja rápida, como se deveria ou como alguém imaginaria que é drive-thru, mas é algo que ele é gradativo, ele é gradual. Ele é como um degrau que você vai subindo a cada dia. E paz, meu irmão, nós estamos falando de algo que levou... Aqui a Bíblia vai falar em Gênesis 5, o último versículo, que depois dos 500 anos de Noé, ele gerou os 3 filhos. E aos 600, Deus está trazendo ele para dentro da arca. Só que aqui, nesse intervalo, são 100 anos. São 100 anos de preparação para uma arca, para um projeto grandioso. E às vezes, quando algum profeta, algum pastor, um evangelista, um mestre, ou uma palavra é proferida para nossas vidas, quando se fala de algo grande, parece que hoje é jargão. Parece que é algo, isso é comum ser dito, é para poder me emocionar. Mas não é. Sabe por que não é? Porque os projetos grandes de Deus exigem um nível de intimidade também muito grande. Os projetos grandes do Senhor, ele não é feito por qualquer tipo de pessoa. Ele não é feito por servos. Eles não são feitos por nefilins. Nefilins talvez seriam as pessoas mais apropriadas a nível de força. São homens de estatura alta, são homens fortes, são homens guerreiros. Talvez nesse contexto que nós vivemos, nós estamos enxergando até pessoas que são mais capacitadas até do que nós. Mas, volto a dizer, a obra, ela não é feita apenas com força física, mas principalmente com coração. Deus olha para aquele lugar, Deus olha para aquela humanidade, Deus olha para aquelas pessoas, consegue enxergar até homem com força, mas não consegue enxergar alguém que é fiel a Ele no cumprimento do projeto. E é isso que Deus está querendo trazer, e é isso que Deus está trazendo uma mensagem para nós. Quando nós falamos disso aqui, de arca, automaticamente a gente fala de destruição, de algo que vai acabar, de algo que vai encerrar com as nossas vidas. Só que são 100 anos, irmãos, e eu não conheço nenhuma passagem bíblica, eu não conheço ninguém que está nesse livro que não passou por um processo de preparação. Eu não conheço ninguém, até o próprio Jesus, que é o prisma de tudo, é o motivo de nós estarmos aqui. Nós vemos Jesus simplesmente passando 30 anos se preparando para que um ministério de 3 ele aconteça. Talvez, e muitas vezes o tempo de preparação vai ser maior do que o nível de usufruir, mas o legado é o que vale. O legado é o que vale. Quando vocês vierem aqui na Boa Viagem, observe esses cargueiros entrando. E depois entrem no Google e coloque as medidas. Eu te digo que as medidas que esses cargueiros têm é a medida que nós lemos aqui em Gênesis 6. Então, o projeto naval, ainda que não fosse natural, ainda que não fosse um legado para a terra, mas um legado para os céus daquilo que Deus queria fazer, mas Deus deixa um legado para a terra para mostrar que tudo que Ele faz tem um propósito terreno também e espiritual. Irmãos, são 100 anos. E eu te pergunto, terra firme, não tem fonte de água, os recursos, e você imagina e conjectura, será que havia alguém opositor a essa obra? Será que havia alguém que diria, você é louco? Como é que você está construindo isso? Você não sabe nem o que isso significa. Só que como nós falamos aqui, e o texto ele é bem claro, tudo aquilo que Deus faz, Ele coloca um recurso nas nossas mãos. A palavra ela vai dizer, e nós lemos, que Deus utilizou são 3 matérias-primas. A madeira, os caniços e o betume. A madeira era uma madeira cipestre. E essa madeira é uma madeira que, à medida que ela tem contato com a água, ela não incha.
ela se torna impermeável. E além disso, é uma madeira que, quando molhada, ela gera um aroma. E à medida que ela sofre uma pressão, ela emite uma resina externa que faz com que ela fique impermeável e deixa marcas e deixa manchas. Isso fala muito conosco, porque o evangelho verdadeiramente isso, e Cristo é a prova clara disso, que todas as vezes que Cristo sofreu pressão, Cristo exalou, Cristo deixou marcas que até hoje a humanidade ela fala. Nós vemos falar sobre a vida de Jacó. Jacó, naquele momento de pressão no Val de Jaboque, há uma marca que Deus deixou na vida de Jacó. E a marca qual é? Não é porque ele está puxando da perna, é porque Deus está transferindo o nome dele, dizendo que a vida toda você carregou um peso de opositor, um peso de alguém que está tirando vantagem do outro, mas agora eu estou te dizendo, de ti eu te faço uma nação. São processos das nossas vidas, são marcas, e aquilo, essa madeira para arquitetura, ela é péssima. A sua vida para o mundo não serve, porque você carrega princípios e essências que lá fora é escândalo. Assim como a cruz, a Bíblia diz, assim como a cruz é um escândalo para quem não crê, a arca também é. E quem é a arca de Cristo hoje? Se não somos nós. A tua vida vinha aqui à noite, de um dia desse, ou um domingo, e você abrir a boca e dizer, o meu domingo é para o Senhor. Lá fora diz, não, o meu domingo é para eu fazer aquilo que eu devo, que eu penso. Mas nós entendemos, mas as pressões quando acontecem lá, eles procuram a quem? A quem que eles estão procurando? Lá em Mateus, coloca aí, meu irmão, por favor, Mateus 24, versículo 39, 38 e 39. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. Pode ir. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio. Será que esses dias que está sendo mencionado aqui, as pessoas se dando em casamento, as pessoas fazendo aquilo que bem entendem das suas vidas, tem alguma coisa a ver com o nosso tempo que nós estamos vivendo? Tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver. Nós estamos vendo tudo cooperando para que a vinda de Cristo aconteça rapidamente. Cada dia mais o coração das pessoas estão se esfriando. Pai matando filho, filho matando pai, coisas terríveis têm acontecido, e vou te dizer, e o evangelho tem sido também motivo já de perseguição. Hoje, nosso país, entre aspas, é laico, mas já tem projetos do maligno aí, só que Deus não deixa nada em oculto que não venha a ser revelado, para que nós oremos, mas para o quê? Calar a nossa adoração, o nosso caminho, a nossa direção, o direito de vir a esse lugar e receber alimento. Meus irmãos, nós estamos falando de madeira, nós estamos falando de uma arca, pastora Tânia, que pesava 1.200 toneladas para um tempo de Noé, irmão. Imagine uma construção dessa acontecer, pastora Néa. 1.200. Eu não vejo a Bíblia mencionar que ele teve ajuda. Você pode conjecturar, mas o projeto que Deus está fazendo, Deus entregou na mão de Noé. Hoje é muito fácil nós vermos um arranha-céu subir, mas olhe quantas pessoas têm envolvidas, e você vai entender que tem projetos que você faz até em associação, mas tem projetos que são individuais. Não tem ajuda da pastora Néa, da pastora Tânia, porque Deus quer que eu e você, nós sejamos transformados através de um relacionamento. Não é a pastora vai me trazer uma palavra, mas como ela disse aqui, e como eu disse no gabinete, na época, eu sou um falso obediente. Eu vou obedecer na fachada, na hipocrisia, pela frente, mas minhas costas, eu faço o que eu bem entender da minha vida. Quem sou eu?
quando eu não estou nesse lugar? Quem sou eu quando eu não estou em comunhão com meus irmãos, ou com minha esposa, ou com meu filho? Quem sou eu nos meus pensamentos? Quem sou eu? Porque a lei, você precisava pecar, você era pego no flagrante, mas a graça, o rigor é maior, o sarrafo sumiu, o sarrafo agora pensou, o Senhor tem acesso, você pecou. Imagine pessoas, imagine Noé, movimentando estruturas pesadas. Eu estou falando aqui, quando fala dessa arca, está falando do nosso interior. Que o nosso interior ele precisa ser transformado. O esforço ele precisa existir nas nossas vidas a cada dia. A palavra ela não pode ser apenas pregada e nós saímos daqui como se nada viesse a acontecer. Isso aqui é lapidação, é carregar peso, é transformação. Evangelho é transformação de vida todos os dias. Um dia desse eu acordei, uma maior guerra, maiores problemas, lutas. E o Senhor, quando me fez acordar, a primeira coisa que o Senhor me falou foi: você precisa renovar a sua mente. Primeira coisa que eu ouvi do Senhor: renove sua mente. Só que não é renovar a mente só naquele dia. Ele dele foi bem claro em dizer: seja diário. Porque se não for diário, você não vai conseguir suportar a pressão que está por vir. Se não for diário, você não consegue suportar a pressão de hoje. O que dirá lá na frente? Porque, irmãos, eu não venho aqui para poder enganar. E essa igreja aqui, graças a Deus, prego o que está escrito. Aqui não tem enganação. Se aqui é oba-oba, procure outro lugar para viver esse oba-oba. Mas a verdade, ela é clara. E a mensagem que Deus tem para nesse dia, para nossas vidas é: não pode haver dilúvio se nós não construirmos a arca. Nós pedimos tantas coisas a Deus. Queremos ver o extraordinário acontecer todos os dias nas nossas vidas. Mas Deus está dizendo aqui e está usando a estrutura, a menção do texto, a vida de Noé, para dizer: essa construção ela acontece. O dilúvio eu até mando, mas a construção depende muito do teu esforço. Porque Deus não menciona a data. Deus não dá a data do dilúvio. Deus não dá a data dessa promessa que você vai viver. Você sabe por quê? Porque a promessa ela está condicionada ao posicionamento que a gente tem. Lá em Isaías 60, no versículo 1, ele vai dizer: levanta-te e resplandece. Repare que resplandecer é uma palavra muito citada nos nossos cultos, em orações, em encontros. Todos querem resplandecer a luz. Mas antes de resplandecer, ele está dizendo: precisa de um posicionamento. Josué, no capítulo 7, no versículo 20, Deus disse: Josué, te levantas, homem, porque eu não falo com aqueles que estão prostrados. Irmãos, todas as vezes que nós desejamos mais viver os nossos planos e os nossos projetos, além de ser filho da terra, nós estamos colocando em xeque, estamos nos posicionando diante de Deus como alguém que está deitado, esperando que as coisas aconteçam no estalar de Deus. E Deus não trabalha dessa forma com ninguém. Deus nunca trabalhou em uma zona de conforto. Aliás, Deus odeia a zona de conforto. Olha a história de Paulo. Paulo vinha, estruturava uma igreja e tempo depois o Espírito Santo guiava Paulo para dizer: vá para outro lugar, se dirija para outro canto, vá para o lugar onde eu te direcionei. Porque zona de conforto é um lugar completamente contrário ao Evangelho. O Evangelho é avanço, é caminhada, é esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo que é Cristo. Além da madeira, meu irmão, quem já viu petróleo aqui? Eu nunca vi. Nesse tempo aqui na Mesopotâmia, o petróleo, segundo historiadores e teólogos, o petróleo, ele florava da terra. Ele nascia como uma fonte de água. Todos os recursos, eu volto a dizer, todos os recursos que haviam, Deus utilizou, Deus informou para Noé, para que Noé utilizasse. O petróleo estava disponível, ele simplesmente, haviam lagoas e poços de petróleo naquele tempo, para que simplesmente ele levasse ao fogo e pudesse calafetar, tanto por dentro por fora, a estrutura que Deus estava querendo que ele fizesse. E calafetar e criar betume, colocar betume nas nossas vidas, é justamente fechar as brechas. A aplicação do betume
ele vai diretamente nas rachaduras que a madeira tem, no caráter. Madeira fala de caráter. Caniço é uma cana que ela se move para o lado e para o outro. E aqui mostra a capacidade que o homem tem diante de Deus. É por isso que a palavra vai dizer que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus colocou três elementos. Para que nesses três elementos que estavam disponíveis, Noé pudesse construir uma arca. São 100 anos, irmãos. Humanamente falando, hoje se a gente falar do jeito que ele construiu, alguém vai dizer assim, eu nunca vou fazer isso. A única pessoa que conheceu o processo do ponto de partida até o ponto final foi Jesus. Às vezes a gente se move muito pela promessa e esquece de buscar quem prometeu. Você sabe por quê? No final de tudo, a responsabilidade maior sempre é do idealizador. A responsabilidade sempre é de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já prometeram coisas a seus filhos quando passavam de ano, sim ou não? Dezembro eu vou te dar um videogame. A responsabilidade estava com quem? Com quem prometeu ou quem iria receber? Com quem prometeu. O meu papel é cumprir. Só que, diferentemente do que nós vemos aqui, e Deus hoje estava conversando, eu estava conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me falando, e dizendo, o problema é que às vezes o povo está na igreja pensando nas recompensas. E recompensa é para servo. Porque servo, ele só se move pelo ganho. Ele não se move pela intimidade. E servo, ele não cresce de nível, ele vai permanecer sempre estagnado, sempre servo. E servo, ele só vai viver o natural, ele nunca vai conseguir acessar o espiritual. A arca é para nos levar a níveis mais altos diante do Senhor. A arca é para forjar um caráter dentro de nós que, independente do caos que esteja lá fora, Deus está dizendo assim, ó, eu coloquei algo grande dentro aí que vai suportar todas as dificuldades. Noé construiu em 100 anos aquela arca, mas o tempo que Noé permaneceu dentro da arca com tudo aquilo, com seus filhos, sua esposa e todos os animais e alimentos, foram 370 dias. Foram 100 anos para construir 370 dias. Só que o texto, lá no capítulo 9, ele vai dizer que quando Noé sai, é Deus dizendo assim, ó, tudo é teu agora. Tudo é teu. E Deus só menciona a função de Noé depois que a arca é concluída. Mas sabe o que isso traz para a gente? Talvez você quer ser conhecido na sua profissão, nada contra. Você quer ser o principal. Você quer ser o maior profissional dessa área, nada contra. Mas aqui está mostrando que quando a gente coloca o nosso coração completamente na obra, não estou dizendo para você largar nada. Pelo contrário. Mas quando nossos corações, os nossos corações de todos aqui envolvidos, ele está única e exclusivamente voltado para a obra, não tem como as outras coisas não serem supridas nas nossas vidas. Tem 3 coisas que o homem se move: necessidade, ambição e propósito. Quando a gente se move pelo propósito, as necessidades elas são supridas e Deus vai fazer seu nome soprar em tudo que é lugar. Independente de onde esteja, vai chegar gente, cliente, fornecedor de tudo, querendo fechar contrato com você, nem te conhece, não ouviu falar, mas só quer que você faça, é porque o propósito está começando a gerar algo externo. Tudo do Senhor, ele começa dentro. As nossas vidas externas é resultado daquilo que tem acontecido no nosso secreto com o Senhor. Se a nossa vida está meia boca, se áreas da nossa vida estão ainda travadas, é porque a revelação que nós temos em Cristo estagnou, está estagnada. É por isso que a Bíblia ela vai dizer que nós somos como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Cada dia tem algo novo para nossas vidas e a gente precisa estar disposto a viver isso. A gente precisa se mover por isso, meus irmãos.
Nós olhamos para a vida de Davi. Davi tinha tudo para não ser o maior rei de Israel. Davi tinha todas as características para ser um coitadinho encostado. Mas o nosso futuro, ele depende do nosso posicionamento no presente. O que é que nós estamos fazendo no nosso presente para que o nosso futuro, ele seja de glória em glória? Talvez hoje é o dia de a gente colocar o tijolo, amanhã o outro tijolo. Tem pessoas aqui que estão no início de uma caminhada e o processo agora é cortar a árvore. Tem pessoas aqui que já estão fora até da arca. Tem pessoas que estão no processo de construção da arca. Tem etapas nas nossas vidas. Mas a verdade é que o tempo, ele precisa trabalhar a nosso favor. De que forma? Aproveitando da melhor forma possível aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Aquilo que Deus tem colocado e tem feito arder nos nossos corações. Nós não fomos para viver, meu irmão, minha irmã, de maneira natural. Nós viemos aqui, nós não estamos aqui nesta noite para viver um oba-oba, uma fachada, para dizer, carregar uma Bíblia debaixo dos braços e dizer que nós somos evangélicos. Nós não estamos aqui apenas para orar por causa própria, não, tem algo muito maior. Tem algo que foi dito aqui no seminário semana passada, tem uma semana, e hoje que eu fui me tocar que tem uma semana que nós estamos jejuando, porque a gente começa a entender que quando o propósito ele começa a queimar no nosso coração, nada mais é pesado, tudo é leve. Vá perguntar a Noé, quando a gente estiver naquele grande dia lá, Noé, como foi? Noé vai dizer, meu irmão, foi leve. E sabe, irmãos, você vai olhar assim, mas Noé era íntegro, irmãos. Ei, tem uma integridade aí dentro de mim e de você que você nem sabe. Mas você sabe como é que ela vai ser exalada, como é que ela vai ser exposta? Quando nós estivermos totalmente inseridos no propósito. Aí Deus começa a forjar o nosso caráter, Deus começa a mostrar para nós mesmos quem verdadeiramente nós somos. Davi nunca recebeu a revelação de quem ele era diante de Deus. Só Samuel sabia, e nós que temos a Escritura. Davi nunca soube que era o homem segundo o coração de Deus. Você viu Deus dizendo? Você viu algum profeta dizendo? Nenhum momento. Mas Davi tinha uma coisa extraordinária. Davi disse, eu não consigo reinar sem o Senhor. Você pode levar trono, você pode levar coroa, pode levar o dinheiro, pode levar as riquezas, pode levar meus filhos, pode levar as mulheres, as concubinas, mas não me leve o teu espírito. Se eu perguntar aqui, quem quer viver o extraordinário? Unanimemente, até os meninos aí de 5 anos aí vão levantar as mãos. Mas o que nós temos construído para que isso, de fato, ele venha ocorrer nas nossas vidas? Eu volto a dizer, e Deus falou isso comigo, irmãos. Leandro, não pode haver dilúvio se não houver arca. Sabe as promessas? Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Tem que ter uma estrutura pronta. Tem que ter um caráter aperfeiçoado. E ele não é aperfeiçoado na água não, na água fria não, irmão. É aperfeiçoado no fogo. Para curar, para trazer a pureza para nossas vidas. São homens aqui que eram inclinados para o mal. A Bíblia ela é clara em dizer isso. São homens duros de coração. Homens que não tinham nenhum tipo de conexão ou mais perspectiva com Deus. E aqui nós lemos, fala sobre filho de Deus e filho dos homens. E tem muitas vezes que os projetos eles estão se confundindo. Tem ideias e planos que estão se amaranhando com planos que não são de Deus. E aí sabe o que acontece? Eu começo a tender para um lado. Eu começo a me nutrir mais para um lado. E as coisas de Deus eles vão ficando cada vez mais à parte, cada vez mais de lado. E quando eu começo a cair em si, eu estou como esses homens, está repreendido em nome de Jesus, aqui não tem ninguém assim. Mas a Bíblia ela vai dizer, vigiai e orai. A vigilância ela é completamente necessária. Eram filhos de Deus. Nós estamos falando de filhos de Deus em Gênesis. E a gente parece que só entende que filho de Deus só houve após a morte de Cristo. A verdade é que Deus nunca quis criatura. Deus nunca quis servos.
Deus sempre quis se relacionar e trazer projetos para pessoas que têm intimidade e que geram um relacionamento amplo e profundo com o Senhor. Quem tem intimidade, irmãos, quem tem tendo relacionamento nesse tempo, está usufruindo daquilo que ninguém tem. Tem lugares que já estão disponibilizados para o povo de Deus nesta terra. Tem procurações que foram dadas a nós. Tem procurações nos céus que diz Jesus Cristo passou para cada um de nós. E a procuração, ele nos dá acesso a qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de ambiente. E às vezes nós estamos como pedintes, sendo que filhos, ele entra lá e pega, e se aproveita, e desfruta daquilo que Deus quer. Paulo, Deus não fez uma promessa na vida de Paulo para ele ser o maior construtor de tendas. Deus não fez um projeto na vida de Pedro, dizendo, você vai ter a maior empresa de pesca do mundo. Mas o que aqueles homens foram direcionados por Deus, era impossível eles não viverem o extraordinário também fora, nas suas vidas materiais, nas suas necessidades supridas. Até porque o próprio Jesus vai dizer que aquele que deixa filho, filha, irmão, irmã, pai, irmão, que não venha receber neste tempo presente 100 vezes. São 100 vezes mais. Essa empresa que você está preocupado, como é que vai funcionar? Esse emprego que talvez você esteja preocupado. Esses projetos que você tem apresentado diante de Deus, Deus está dizendo aqui, eu construo a arca. Porque quando você sair da arca, você vai desfrutar de todas as posses que eu deliberei sobre a tua vida. Irmãos, não é algo que Deus promete. Deus não é um Deus de promessas. Deus é um Deus de cumprimento de promessas. E talvez vocês estejam se analisando como eu estou me analisando e me analisei. Mas o Senhor me falava que, pastor Anéa, tem muitos projetos interrompidos dentro da igreja. Mas não são projetos pessoais, sabe, pastora Tânia? São projetos de Deus. Que Deus olhou para a terra, viu a mim, viu a você, entregou uma responsabilidade e disse, vocês têm capacidade de realizar. Tem todos os recursos para que isso aconteça. E a gente simplesmente, por ser um projeto muito grandioso e que demanda esforço, a gente tem deixado de lado. Porque às vezes essa construção, ela duradoura, aparenta que não há avanços. Mas quando você recebe uma palavra de fora, alguém que olha para você e diz, uau, o que é que tem acontecido na tua vida? Aquilo ali traz um regozijo, talvez não fosse isso na vida de Noé. Não aconteceu na vida de Noé. Mas a arca, ela está construída. Mas tem uma etapa fundamental. Precisa chover. Precisa chover. E quando chove, meus irmãos, antes de iniciar a chuva, 7 dias antes, o Senhor diz, entra na arca, com os alimentos, com sua família, com todos os animais. E o Senhor inaugurou a primeira porta eletrônica da face da terra, digital. Depois, são 7 dias, repare, que tudo há um nível de espera nas nossas vidas. São 7 dias as portas fechadas, até que comece a chover. Lembra do início? A arca não foi construída em beira de rio e nem na beira da praia. Não é área litorânea, não é área de ribeiros, é área de terra firme. Você ouve as gotas caindo, mas você ainda não ouve o movimento da arca, você não sente. A Bíblia, ela fala, aleluia, que as águas subiram, que choveu 40 dias e 40 noites, o ponto mais alto da terra, 8.849 metros de altitude,
as águas subiram a 30 côvados, ou seja, 15 metros acima. Não houve nada na terra que não fosse encoberto pelas águas, mas Noé, com a sua família, está dentro da arca. O caos está lá fora, mas aqui dentro não se tem nem, você não ouve nem a voz do caos. Porque o que está dentro é a presença do Senhor te fortalecendo. Irmãos, isso aqui é lindo, você sabe por quê? Não há nem manche nesse navio. Não há manche, não há piloto, porque o piloto é o Senhor, não há motor, irmãos. Simplesmente as águas estão conduzindo a arca para um lado e para o outro. Aleluia. E a palavra ela vai dizer que todos aqueles que são nascidos do Espírito é como um vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Aleluia. É assim Deus fazendo nas nossas vidas. Você ouve até o barulho da madeira se retorcendo, a água batendo, pingando lá em cima. Aleluia. Mas a arca está se movimentando e agora eu sou apenas um passageiro sendo dirigido por Deus. Aleluia. A arca, o projeto está pronto porque Deus está dizendo, eu tenho uma etapa muito maior para você usufruir. Há um projeto muito maior lá fora, mas primeiro você precisa ficar em um reduto. Irmãos, à medida que a gente avança com Deus, à medida que a gente cresce com Deus, você não vai conseguir viver a vida toda cheia de pessoas, não, irmãos. Porque você sente no coração a necessidade de buscar a Ele. E quando você está lá dentro de um quarto, dirigindo, ou lavando o prato, ou tomando banho, você está sentindo aquela presença e diz, meu Deus, uau, é desse lugar que eu estou falando, aleluia. É desse lugar que eu estou me sentindo completamente completo, é plenitude neste lugar. Aleluia. Talvez você já tenha vivido isso, se você não viveu, você vai viver. Você chega em casa depois de um culto e você sente aquela expectativa. Venha, meu filho, venha, venha. Você está com sono, a carne está dizendo, vá dormir. Aí o Espírito está dizendo, venha. E você, aquele desejo, aquela vontade de buscar ao Senhor. Ei, isso é arca. Isso é construção. Isso é construção, irmãos. Foi falado aqui de manhã sobre Mara, sobre murmuração. Deus provando o coração. Sabe quando é que Deus prova o nosso coração? Nas necessidades. Deuteronômio 8,3, a pastora falou hoje aqui, Deuteronômio 8,3, eu provei seu coração quando estava onde no deserto, com o quê? Com fome, com necessidade. Jesus foi provado, o diabo chegou nos últimos dias, ele estava com o quê? Com fome, com necessidade. Que eu perguntar aqui, quem é que tem algum tipo de projeto, de plano ou necessidade para ser suprida ainda hoje? Nem amanhã não, é para ser ontem, mas pode ser hoje. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas quando a gente está naquele lugar, hein, pastora Tânia, que parece tudo pequeno. Sua vida agora parece que se resumiu a 300 côvados. 3 andares. Níveis que o Senhor colocou. Locais. E aquilo ali blinda completamente tudo que está do lado. Quando você está no joelho, quando nós estamos no joelho, quando nós estamos em contato com o Senhor, observe. Se algum problema te tira a paz, mentira. Porque aquele lugar ali é lugar de refrigério, é lugar que você recebe a força, você recebe o renovo, e ali você tem a convicção de que você é capaz de vencer qualquer obstáculo. Não somos melhores, não somos maiorais. Sem Deus aqui, eu não subo nem nesse altar. A gente não faz absolutamente nada para Deus, mas tem um salmo que eu amo muito, que é o 108, versículo 13, que diz assim, ó, com Deus faremos proezas. Com Deus faremos proezas. Aquela arca, 370 dias, Deus disse, agora não é tempo de sair. E nesse tempo de sair, e quando ele sai, aleluia, já começa a levantar altar. Quando a promessa acontecer na tua vida, meus irmãos,
A primeira coisa que você começar a viver e Deus dizer, vá, que eu te mandei, vá. Comece a levantar altar ao Senhor. Comece a dedicar adoração ao Senhor. Comece a lembrar o quanto Ele foi fiel. Você sabe por quê? Porque você vai olhar em 360 graus e você não vai ver resquício daquilo que existia lá atrás. Não vai haver. Você já viu um lugar onde passa uma inundação ou enchente? São locais, Tassi, que ficam irreparáveis. São locais que você olha a foto antes e a foto depois, você não consegue enxergar aquele lugar. Assim é quando o dilúvio de Deus acontecer nas nossas vidas. E vou te dizer, Cristo já veio. Como filho, Cristo já veio. E quando nós abrimos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, 5, perdão, a Bíblia ela vai dizer que Noé era um proclamador da justiça. Assim como a cruz é escândalo, a arca foi escândalo para aquele tempo. A sua vida é escândalo para este tempo. Filhos, Deus dá projeto para filho. Deus dá projeto para filho. Deus não dá projeto para servo. O propósito do servo é apenas obedecer ordem. Filho, ele se relaciona. Filho, busca orientação. Filho, tem detalhes do projeto que servo não tem. E aqui Deus fala, Wagner, tem medidas. O projeto de Deus, ele não é feito de qualquer maneira. Está escrito aqui. Assim como aconteceu na Arca da Aliança, Deus deu medidas. As medidas não são 1 centímetro a mais, 1 metro a mais, nada mais e nada menos. O projeto que Deus te deu, ele precisa, que ele nos deu, ele precisa ser executado na íntegra. A palavra ela vai dizer que, porventura, é melhor agradar a homens ou agradar a Deus. Eu tenho contato com muito cliente, eu tenho contato com alguns profissionais que fazem serviço para alguns clientes. E o que eu vejo hoje é muita coisa sorrateira, e se você não se atentar, você começa a entrar nesse lugar também, porque você só olha o dinheiro. E um dia desse, um cliente me ligou, porque deu uma pendência em um determinado projeto, e em uma ligação do WhatsApp, o engenheiro ambiental disse assim, vou procurar um meio para burlar a lei. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, pare com isso. Você vem falar de, primeiro que você já está errado, ainda vem falar de burlar a lei em telefone. O cliente deu risada na hora. Irmão, eu não quero que você venha burlar a lei. Procure algo dentro da lei, uma brecha, um acesso que você tenha e execute. Porque as coisas são sempre assim, irmãos. Você se volta para poder ganhar o dinheiro, mas e os princípios ficam aonde? E às vezes a vida está trancada de uma área, porque a gente olha, eu estou fazendo tudo, eu estou dizimando, eu estou dando a minha primícia, eu estou ofertando, mas e lá? E lá? Quando nós fomos colaboradores para que algo, um jeitinho fosse dado. E começa as coisas a saírem do trilho, a saírem do caminho certo. O inimigo ele é muito sorrateiro, irmãos. O inimigo, ele trabalha com pequenas coisas. Está Paulo e Silas ali, Paulo só teve um discernimento de espírito para dizer, repreender aquele espírito que estava falando as verdades até acerca de Paulo. Mas Paulo entendeu que ali era o próprio Satanás preparando ele para poder dar uma rasteira. E eu nunca esqueço, eu me converti, eu nunca esqueço desse texto que está na Bíblia. Assim como o fogo, assim como o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Sabe aquele tapinha nas costas? Você faz, você. Jesus viveu a vida toda dizendo, eu não aceito esse tipo de testemunha, porque ele já sabia.
e lá atrás, lá na frente, perdão, e eu dizer, solta para rapaz, se crucifica esse Jesus. A gente precisa ter cuidado, porque Satanás, ele trabalha de uma maneira muito sorrateira, encobrindo o verdadeiro propósito que ele quer realizar. Deus falou para Moisés, não misture os povos. Ei, vou te dizer algo. Deus não gosta de mistura heterogênea, não, irmão. Você nasceu para ser homogêneo, viu? Ah, é água com açúcar. Não, é água. É café. É puro. Deus quer que essa essência que há dentro de nós, a essência de Deus que havia em Noé naquele tempo, ela permaneça pura. A gente olha para a vida de Samuel. Samuel tinha todas as características para ser pior do que Ofni e Finéias, para ser discípulo pior do que Ofni e Finéias, porque convivia com alguém que chegava lá e fazia completamente tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. Eles roubavam a Deus. Você ouve esse texto, poucas vezes essa expressão na Bíblia, roubavam Deus. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer, eles eram ímpios. E ainda assim, ele manteve a sua integridade. Cada um que está aqui nesta noite, você não foi gerado na década errada, no século errado, no tempo errado. Nós fomos gerados no tempo certo, no tempo de Deus. E é o tempo de Deus que Deus nos preparou, Deus tem nos preparado para que a gente verdadeiramente possa usufruir, mas principalmente para que como filhos a gente consiga emanar o seu bom perfume. Projeto Deus não vai dar a ninguém fora não, irmãos. Deus não vai dar projeto para ímpio. Deus vai dar projeto para mim, para você nesse tempo. Talvez você está passando por lutas que diz, eu não suporto. Deus está dizendo, calma, eu tenho recurso. Eu já te dei os recursos necessários. Pastor Ricardo costuma me dizer assim sempre, irmão, já está tudo aí dentro. Já está. Nós temos um espírito de excelência dentro de nós, o Espírito de Deus, que prescuta a profundidade de Deus. Um espírito que conhece os pensamentos de Deus e tem a capacidade de nos revelar aquilo que Deus quer realizar. Fica de pé nesta noite. Eu quero dizer que nesse tempo, Deus está aguardando pessoas que se movam pelo propósito, que se movam pela causa e não pelo efeito. Pessoas que mergulhem verdadeiramente no Evangelho, pessoas que mergulhem verdadeiramente na obra do Senhor, o seu coração ele seja completamente inclinado para este tempo, seja inclinado em realizar maravilhas. Há uma seara muito grande aí fora, há pessoas que estão descendo a sepultura todos os dias, e que às vezes quando nós vamos aí fora falar do amor de Deus, Deus tem nos dado graça, para falar às vezes só Jesus te ama, né, Wagner? E as pessoas simplesmente se derramarem e chorarem, e uma identidade que tinha se perdido quando trazemos a identidade através do Espírito, através da palavra, simplesmente, pessoas começam a se derramar. É esse tempo que Deus nos levantou, irmãos. Não lutar apenas por causas próprias, mas principalmente, pela obra do Senhor, pelo projeto que Deus nos confiou. Vou te dizer, eu não conheço na Bíblia, eu não conheço muito a Bíblia não, irmãos. Talvez você conheça mais do que eu, mas eu não conheço nenhum chamado para ficar no banco. Você conhece, pastora? Nenhum chamado para ficar no banco. Deus não chamou ninguém aqui para viver sentado em um banco, se enchendo, represando e se perdendo. Todos aqui têm um dom que Deus derramou, todos aqui têm um talento. A gente precisa apenas entender
Qual é o chamado que Deus tem para nossas vidas? Qual é o talento que Deus tem para nossas vidas? Talvez o seu dom seja de servir. Talvez você seja um manetedor na obra, mas você precisa se levantar. Aqui, como foi dito, nós precisamos apenas, às vezes, cortar a primeira árvore para que as coisas comecem a fluir, dar o primeiro passo. Quebrar sofismas dentro de nós, quebrar medos que existem dentro de nós. É algo que eu tenho trabalhado todos os dias, irmãos. É quebrar medo que existem. Medos que precisam ser arrancados dentro de nós. São medos que tentam nos paralisar. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor lança fora todo mundo. É esse amor que a gente precisa mergulhar cada vez mais. Coloque a mão no teu coração, que eu vou orar. Pai, esta foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para esta noite. Eu te peço, meu Deus, a cada um que aqui está presente, aqueles que estão ouvindo esta palavra, que se por sua vida ela foi guiada por propósitos próprios, por projetos, por planos, Senhor. Nessa noite o Senhor veio trazer aqui aos nossos corações que há um projeto e um propósito muito além das nossas expectativas. E esse projeto, Senhor, vem de Ti, Pai. E esses projetos, meu Deus, eu te peço, nesta noite, que esses projetos eles possam ser disponibilizados em nossos corações. Que esse projeto, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eles venham receber um entendimento e uma clareza do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor não nos chamou para viver enganados, Pai, vivendo, meu Deus, de um lado e para o outro, meu Deus, Pai. Mas o Senhor nos chamou, Pai, para vivermos dentro de um propósito do Senhor. É um propósito, meu Deus, que nos faz além das nossas capacidades, além das nossas habilidades, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Pai. Visita cada um do teu povo que está aqui, Senhor, que ouviu essa palavra, Pai. Que possa chegar na sua casa hoje e dizer: Senhor, eu quero ouvir o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver o dilúvio e hoje eu entendi que a minha arca precisa estar pronta, que eu preciso me posicionar, que eu preciso me levantar, que eu preciso focar no Senhor, colocar os meus projetos para o lado e focar naquilo que o Senhor decretou sobre as minhas vidas. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar o teu povo nesse dia, nessa semana, Senhor, Pai, e que os nossos corações cada vez mais, Senhor, sejam movidos, sejam dirigidos, Pai, pela tua santa vontade. Meu Deus, obrigado pelos recursos que o Senhor já nos deu. Obrigado por tudo aquilo que já está à nossa disposição. Assim como aquela mulher que tinha aquelas vasilhas em casa, Pai. Nós já tenhamos, nós já detemos todos os recursos que o Senhor já disponibilizou. E nesse tempo é tempo de crescimento para nossas vidas. É tempo de rompimento. É tempo de romper ciclos viciosos nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai. Eu te agradeço, meu amado, em nome de Jesus.